Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia e por mais uma manhã que nós podemos estar aqui na Tua casa fazendo a Tua vontade e dando ao Senhor condições para que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, opere na nossa vida, nos torne em pessoas, em homens melhores, aptos, capacitados, habilitados, meu Deus, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou, nos criou, meu Deus, e nos deu como propósito de vida. Aquilo que o Senhor, meu Deus, coloca à nossa frente, que é para onde o Senhor nos quer indo. O Senhor não quer que retrocedamos. O Senhor não quer, meu Pai, que venhamos voltar ou que venhamos ficar como alguém que foi para nós uma matriz, uma base para ensinamentos de vida, que não foi admirado, que não foi uma boa referência. E quantos de nós homens tivemos ou um pai, ou um tio, ou um avô, ou um irmão, que foi-nos uma referência péssima, mas temos mais dele, parecemos mais com ele, do que com aqueles que nos foram boas referências. Só o Senhor pode nos ajudar a reverter esse quadro, a transformar, meu Deus, a nossa vida a partir da renovação do nosso entendimento. E eu peço que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor, como está escrito, nós não podemos fazer coisa alguma. Sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. O Senhor é a nossa maior referência. O Senhor é aquele que deve nos inspirar, a Tua palavra, a Tua vida, Senhor, nos encorajar, nos levar a fazermos proezas como o Senhor nos prometeu para esse mês de abril. O Senhor disse que no Senhor faríamos proezas e o Senhor pisaria os nossos inimigos. Eu peço, Senhor, venha ao nosso encontro. Derrama sobre a nossa vida do Teu poder e nos abençoa. Derrama sobre nós do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, traga até nós a unção necessária para rompermos com paradigmas mentais, com fortalezas, meu Deus, espirituais, com situações, meu Deus, do passado que até hoje travam, que incapacitam, que nos simplesmente, meu Deus, nos deixam parados e perplexos diante de coisas que estão exigindo uma reação, uma resposta nossa. Eu peço, venha ao nosso encontro. Opera, meu Deus, e abençoa. É o que eu creio e eu declaro que o Senhor use, não só agora, esse horário, meu Deus, que nós temos uma palavra direcionada aos homens, mas que em cada momento, cada palavra, que cada oração, que cada intercessão durante essas 25 horas de casa firme, que sejam, meu Deus, instrumentos que o Senhor venha usar para atingir cada um, meu Deus, a começar por nós. Nós queremos ser atingidos, meu Deus, pelo poder da Tua palavra. Nós queremos ser, meu Deus, abençoados pelo poder, meu Deus, e a resposta das orações. Nós queremos, meu Pai, que aquilo que temos colocado diante do Senhor e que temos pedido, buscado, nas portas do Senhor em que temos batido, que o Senhor, meu Pai, as abra para nós. Que o Senhor venha ao nosso encontro, opere e abençoe. É o que eu peço, eu entrego, meu Deus, e aqui eu tenho o privilégio de abrir essa casa firme desse dia, dessa quarta e dessa quinta, pedindo, meu Pai, que o Senhor use cada momento, use esse altar, use esse templo, usa a nossa transmissão, usa, meu Deus, todos os instrumentos que tem aqui, usa a mim, usa cada pessoa que vai passar por esse altar, para atingir pessoas, e para que a partir delas, meu Deus, o Senhor esteja fazendo e formando matrizes para estabelecer casas firmes em cada lar, em cada família, em cada casa daqueles que vierem te buscar. Eu peço que o Senhor esteja conosco, que a Tua presença, ela venha a ser sentida,
que a tua palavra, meu Deus, ela venha a ser entendida, que o teu poder, meu Pai, seja recebido por cada um de nós. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Há 2 semanas atrás, quando eu tive a oportunidade de estar aqui também e falei de alguns assuntos e palavras, eu percebi que Deus trouxe uma palavra bem marcante. Então, a trouxe no horário dos pais e filhos, do meio-dia, e depois também no próprio culto do cultivo familiar, às 19h30. E o único horário que eu tinha feito aquele dia que eu não falei dessa palavra foi exatamente esse horário das 7, que foi o horário dos homens. Mas, que ao contrário do que muita gente às vezes vê nessa palavra, se tem alguém aqui que fez a diferença, se tem alguém nessa história que fez a diferença, que marcou, e que tem um grande exemplo para nos passar, é o marido, o homem. Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, enquanto o sacerdote Eli estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada,
Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram um novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vamos ver aqui o que, olha, se todo lar, se toda casa tivesse um homem como Eucana, estaríamos feitos, abençoados, honrados. Eucana é o exemplo de um homem forte, tal como está o título aí. Ó. O Eucana não foi para a batalha, não foi para a guerra, não venceu o Golias. Não foi um homem que matou ali um exército incontável com apenas 300 homens. Mas o Eucana venceu uma batalha que muitos homens têm perdido. Eucana não perdeu. Mesmo que não foi, do dia para a noite, Eucana não perdeu a principal batalha da vida dele, que foi a família dele. Aquele homem era um homem de Deus. Um homem que não foi conduzido pelos sentimentos, pelas oscilações, pelas variações de humor, pelas oscilações emocionais da sua mulher amada. Eucana foi um homem que gostou da sua mulher? Sim ou não? Gostava. Tem gente que diz: um homem que gosta de uma mulher é um homem fraco. Se um homem gostar de uma mulher e ele não temer a Deus, ele é um fraco. Mas quando um homem ele gosta, e quando eu falo gosta, de ter sentimento mesmo, de querer ali estar bem com a sua mulher, de querer, né, agradá-la, de querer estar bem com ela, de querer que ela esteja bem com ele. Não tem pecado nisso, não tem erro nisso.
Não tem nada de errado com isso. Se um homem tiver uma família, falando de um homem agora casado, se um homem tiver uma família e for homem para essa família, é bom, tá certo. Mas se além disso ele ainda amar no sentido sentimental a sua mulher, melhor ainda para ele. Você vai dizer, por quê? Tem homem que não gosta? Tem vários tipos de situações. Tem aquele homem, por exemplo, que conheceu a mulher, ela engravidou, não tinha um sentimento por ela, mas ele é homem. Ele vai assumir o seu papel, a sua responsabilidade. Seja se ele está junto com aquela criança, seja se ele não está junto com aquela criança. Ele vai dar condições, ele vai aparecer com uma certa constância. Né? E assim, nem quem está aqui, nem quem está na transmissão, não espere que vai partir daqui aquela história de que, não, se eu não cresço junto, se eu não estou perto, eu não tenho compromisso. Não, o homem, não existe essa história para um homem de Deus, um cristão, dele ter um filho com uma mulher, que o relacionamento não deu certo, mas esse filho vai ser criado, sustentado, educado e acompanhado apenas pela mãe. Você pode ter chegado à igreja, aconteceu, tem essa situação, mas você vai fazer o seu papel de homem, o seu papel de pai. Se não é possível você conviver diariamente, você vai acompanhar o crescimento dessa criança e tanto seja possível, vai estar presente fisicamente também. Aí você vai falar, por quê? Porque isso é o que deve ser feito. Hoje a gente tem tantos casos de pessoas com tantos distúrbios justamente pela falta da presença de um homem na vida, aquela criança que cresceu sem a referência de um homem. Aí você vai falar, não, mas cresceu com os tios, com o avô. Então, foram vários, não era aquele um dela. Cresceu com a mãe. É pior. Não tinha um homem. Não tinha aquela presença. E o Eucana, inclusive, eu sempre uso o Eucana para dar um exemplo aqui, que eu sempre falo, e tem casos em todos os lugares e tem casos na igreja, sim. Inclusive, esse é um motivo de muita gente, de muito homem estar aí em contenda, estar em briga com a sua mulher. O Eucana, ele era marido de 2 mulheres. E a gente percebe aqui que ele tinha 2 mulheres, porque uma, a que ele amava, que era Ana, não podia lhe dar filhos. Então, na época, diferente de hoje, que, por exemplo, se um homem tem uma esposa que ela é estéril, ou que ela é infértil, e ela não gera filhos, hoje há a possibilidade dele adotar crianças. É ou não é verdade? Vai lá e adota uma criança, né? Pega uma criança, de repente, de alguém da própria família dele ali, que teve um problema, né? E trata como filho, pega para criar, isso acontece demais. Quantos tios que estão criando crianças como se fossem os pais, porque teve um irmão numa situação da vida, que engravidou uma moça, teve uma irmã que ficou grávida, não tinha estrutura para criar o filho, então pegou, não, a gente vai criar. Vai dizer, isso é bom? Claro que é bom. Alguém que tem uma ligação familiar, inclusive, que ama aquela criança, que vai dar a ela amor, seria o ideal, os pais, claro, mas não tem pai, então já um parente, alguém que está ali próximo, inclusive sangue do sangue. Inclusive, muita gente foi criada pelos tios, e os tios foram os pais, né, da vida da pessoa. E são assim que são tratados, inclusive. A tia e o tio são correspondentes ao pai e à mãe.
Mas estou falando agora daqueles homens que têm mais de uma família, igual era o caso do Eucana. No Brasil, por exemplo, você não pode ter 2 esposas. É crime, né? É crime na lei, chamado bigamia ou poligamia, e é pecado diante de Deus, ainda que seja oculto. Está entendendo? Não, eu tenho uma esposa, mas tenho como se diz ali, tem uma outra, está errado. Então, eu sei que não é preciso falar, mas vamos falar, né? Se é o seu caso, homem, se tem uma coisa que você vai descobrir, se você ainda não descobriu na sua vida, e a gente, por alguns traumas que a gente viveu na vida, a gente às vezes acaba tomando esse caminho, e esse caminho acaba se tornando o nosso padrão. Então, a gente tem um medo, às vezes, de expor, de confessar a nossa vida, de confessar nossos erros, e a partir dali começar uma nova vida, começar uma nova história. Né? Tem preços, vai ser ruim, vai ser duro? Vai. Vai ser complicado? Vai. Vai ter, naquele momento, retaliações, vai ter gente que não vai receber bem, que vai ficar mal? Vai. Mas quando você não tem nada na sua vida escondido, eu costumo dizer que uma das coisas na vida, das poucas, que não tem preço, é quando você sabe que ninguém tem você na mão, só Deus. Porque quando a gente vive à base de segredos nossos, eu, por exemplo, eu costumo dizer que se segredo tivesse peso, eu devo morrer com 1 tonelada. O que tem de segredo que eu carrego comigo dos outros, gente que vem, que fala, confessa, né, que quer uma vida, que quer um novo começo. Então, assim, existem pessoas que estão aqui para isso. E essas são as pessoas. Eu costumo dizer, principalmente para homem, às vezes aquele homem que está incomodado, que está perturbado por coisas que ele fez na vida, que ele praticou, tal. E, eu preciso falar com a minha mulher. Eu falei, venha primeiro e fala com um homem de Deus. A mesma coisa eu falo para a mulher, não é só para o homem, não. Porque tem coisas que a gente precisa confessar. Algumas são necessárias a gente confessar para determinadas pessoas próximas. Mas a Bíblia não diz que você tem que confessar para a pessoa próxima. Tem coisa que por um desencargo, quer dizer, a pessoa tirar a carga que está sobre ela emocional, ela se vê naquela dívida, né? Aquela dívida de cumplicidade, aquela dívida de lealdade de falar algumas coisas para a pessoa que está do lado dela, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, né, para o filho, para o irmão, e assim ela deve fazer, se é o que está dentro dela, se é o que está latente ali, e ela está sendo impulsionada por Deus para tomar aquela decisão, aquilo vai ser duro a princípio, mas vai ser libertador e vai tirar da vida dela aquele peso. Mas tem muita coisa que a gente vê na igreja. E a gente fala com um homem ou com uma mulher de Deus, respectivamente, se é homem, homem, se é mulher, mulher. Então, o Eucana, ele tinha 2 famílias. E a Bíblia diz que ele tratava, apesar de gostar de Ana, ele tratava as 2 famílias de maneira equilibrada. Ele tratava a Penina e os filhos dela de uma maneira equilibrada. Então, ele era o sacerdote daquela família, ele era o marido daquela mulher, ele era o pai daqueles filhos e ele também era o marido da Ana, que não lhe dava filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem homem que assume mulheres com filhos, com filhos.
E é claro que aquele homem não está pensando nos filhos, ele está pensando na mulher. Mas se uma mulher tem um filho, tem filhos, eu vejo muito acontecendo isso na igreja. Um se atrai pelo outro, e o homem, não, eu vou assumir seus filhos, e agora, antes de casar, essa é a minha família, seus filhos são meus filhos, não, vou te ajudar a criar, vou te ajudar a educar, vou te ajudar a sustentar. Mas depois que casa, depois que conquista o que quer, aí agora muda o discurso. Esses são os teus filhos. Não são meus filhos. Não, você é que tem que dar conta dos teus filhos. Você é que tem que se virar com os teus filhos. Isso não é problema meu. Eu não tenho que bancar essas crianças. Eu não tenho que abrir mão de nada. Eu não tenho que dispor do meu tempo, porque não são meus filhos. Cadê o pai? Então, deixa eu falar uma coisa para você, homem, que pensa assim. Primeiro vamos começar pelo cadê o pai. Se o pai estivesse no lugar dele, você não estaria onde você está. Primeira coisa. Então, se tem uma coisa que eu entendo, Paulo fala, né? Tratem-nas com honra como... Pedro fala, tratem-nas com honra como vaso mais frágil. O Pedro está dizendo, a mulher tem uma fragilidade emocional que o homem precisa saber. Então, você precisa saber. A mulher é mais sensível emocional, a mulher ela é mais complexa emocionalmente e ela é mais frágil emocionalmente. Para mim, no geral, eu diria que o homem é mais forte fisicamente do que uma mulher. Mas a mulher é mais resistente do que um homem. Eu diria que o homem, ele é mais direto, mais simples e simplista, e a mulher é mais detalhista e mais complexa. Então vamos lá. Dito isso, o Pedro disse, tratem-nas como vaso mais frágil. É possível você ver, quem é casado sabe disso. Toda mulher, ela tem por vários motivos, todas, um lado dela, como hoje é chamado de bipolar. Você vê que tem dias que a mulher, ela está numa outra frequência. Quem é casado é como você ter um rádio. Você sabe que tem dia que está no AM e tem dia que está no FM. É ou não é? É assim. Então, assim, o homem tem que se colocar no lugar dele. Mas a minha... É assim. E não sou eu que estou falando. Quando eu faço casamento, eu ainda falo, né? Eu pego duas passagens, uma do Paulo e outra do Pedro. O Paulo não era casado. Você vê que o jeito que ele fala de mulher, então, ele fala muito de Cristo com a igreja, porque Cristo fez, porque a igreja que era noiva, e porque Cristo purificou ela com o poder da palavra, e porque o Senhor cuidou dela, porque o Senhor cuidou como do próprio corpo, e amou ela como amou a si mesmo. Amém. O Pedro é dos nossos, o Pedro era casado. O Pedro sabia de verdade o que era acordar e dormir com uma mulher. Então, o Pedro fala como quem sabia, ele que falou isso. Tratem-nas como vaso mais frágil. Então, assim, o Pedro estava dizendo, você tem uma peça ali que ela é bonita, que ela vai te dar gosto na vida, que ela vai te honrar, que você tê-la com você, puxa, o cara é casado, o cara conquistou, legal, esse homem, tá certo, tá no caminho. Mas, então, todo mundo vai ver uma coisa.
mas você sabe que aquilo tem que ter um melindre. Você sabe que aquilo tem que ter jeito para lidar. Você não vai sair com um vaso frágil, um vaso de cristal, um vaso de porcelana. Você não vai andar sem olhar onde você está pisando. Você não vai pegar ele e sair correndo com ele. Você não vai colocar ele na caçamba de qualquer carro e vai sair andando aí numa rua esburacada. Não vai. Então Pedro deixou claro, ó, é o vaso mais frágil. Então o homem recebeu de Deus a condição para lidar com a mulher. Então o Eucana é um professor para nós, ele tinha duas. Cada uma era de um jeito. Então aí na parte dos filhos, você assumir uma mulher com filho, seja o homem dessa casa. Seja igual Eucana. A esses que estão aqui comigo, são filhos da minha mulher, não interessa se tem pai, se não tem, se ele paga pensão ou não paga. Agora, você tem que olhar para essas crianças, para esses adolescentes, e até se for adulto. Você tem que olhar, esses são meus filhos. E ainda que você fala, tem pai, não importa. Um homem não assume uma mulher. O homem assume a família. Está entendendo? Então você não vai assumir a mulher e vai continuar sendo um moleque. Que você vai ter só os bônus e vai deixar ela só com as buchas, só com os ônus da coisa. Que agora ela vai ter que ter a responsabilidade, a maturidade, o tempo, o dinheiro e o trabalho de cuidar dos filhos dela e de você. Não, você vai chegar entregando do teu tempo, da tua responsabilidade de homem, do teu dinheiro que você trabalha. Por quê? Por um simples motivo. Porque se você é homem, você assume. Se você é homem, você assume. Inclusive, eu não tenho filho homem, mas os pais de filhos que são homens devem fazer uma coisa que os pais das últimas 2 gerações não fizeram. Que é o quê? Ensinar os seus homens a assumirem responsabilidade. O que a gente mais tem aí é garoto, jovem, é homem aí entre os seus 20 e os seus 30 e poucos anos. Não estou dizendo que só tem isso, mas a maioria hoje é assim. A maioria é de homem que não assume. A palavra assumir é como se fosse algo, que é isso? Espera aí, o que é isso? Não, isso não é meu. Não, não é meu. Não sei se é meu. Quando um homem vem e fala assim, às vezes, né, graças a Deus não é sempre, mas às vezes tem aqueles casos, né, que a mãe, porque não é o pai, aí já está explicando, né? Geralmente a mãe, o filho vai lá e engravida uma moça. O filho que não está na igreja. Ou o filho que vem de vez em quando na igreja. Então, você que é pai e mãe, pega esses exemplos que a gente dá para você trabalhar para eles não serem os seus exemplos futuros. Então, eu já peguei casos que está ali a mãe vindo, né? A mãe é firme na igreja, geralmente a mulher é firme na igreja, está lá, está bem, e está orando e buscando Deus pela família dela. Aí o filho vem de vez em quando. Quando vem? Aí passa um tempo, a mãe vem, eu precisava de uma ajuda, um atendimento, um aconselhamento, meu filho, tal. Aí vem aquele garoto, aquele jovem, rapaz, naquela idade maravilhosa, 17, 18, 20 e poucos anos. O que aconteceu, meu filho? E aí? Então, sabe, a gente estava ficando,
Primeiro, homem de Deus não fica. Isso não existe. Não existe ficar. Ficar é coisa de garoto. Ficar é coisa de homem que é meio homem. O homem assume uma mulher. Aí, o que você escuta dos caras. Não, ela não queria compromisso. Então, ela não é boa o bastante para você. Uma mulher que não quer compromisso, ela já está te dando. Ela colocou na frente da testa dela um outdoor dizendo: eu não sou mulher de quantos homens? Então, ela pode ser muito honesta e dizer assim: eu não quero você. Você não é o bastante para mim, não gosto de você, você não me atrai, eu quero outro. E não vou me reduzir a você. Isso é bom até porque o cara, deixa eu ver o que está faltando aqui, deixa eu elevar meu nível, deixa eu ir para outro patamar, então. Porque um dia é ela que vai correr atrás de mim. Mas essa mulher que fala: não quero, eu quero ficar, quero aqui curtir, mas não quero compromisso. Vou dizer para você que é jovem, você que está nessa onda aí, corre desse tipo de mulher. Então aí o cara vai, está ali, engravidei uma moça. Então agora vamos resolver isso, vamos casar, vamos conversar. A história, geralmente. Mas veja bem a história. O rapaz foi trazido por quem à igreja? Por quem que eu falei? Pela mãe. Já não tinha um pai orando, buscando, ensinando. Não teve antes um pai na vida, um pai presente. Então aí o cara, ele não quer assumir, ele não foi ensinado. Não adianta eu pregar aqui uma pessoa que estiver ouvindo isso aqui a primeira vez e falar: você tem que assumir, você tem que assumir. Ele está me ouvindo uma vez falar, ele fala: que isso, acha? Não, talvez está ali na internet assistindo e fala: não quero nem ouvir esse cara aí falando, não, isso aí não é para mim. Porque tem coisa que você não vai pegar da primeira vez que você aprender. Você tem que ter visto isso, você tem que ter vivido isso, você tem que ter aprendido isso, isso tem que ter sido reforçado ali, isso tem que ter sido alimentado, tido manutenção. Então, aí na pergunta: mas por que você fez isso então? A pergunta, geralmente eu escuto isso do cara. Então, mas eu nem tenho certeza que é meu. Aí, se eu tivesse cabelo, dava vontade de tirar. Eu falo: por que você se reduziu? Por que você se colocou nessa condição? Porque, espera aí, eu duvidar se o filho é meu, se eu estou com uma pessoa que eu tenho dúvidas, eu não estou casado com ela, é para isso que existe antes do casamento. Nós não temos uma cultura que funciona assim, o fulano de tal, o Joãozinho, vai casar com a Maria, sem ver ela, sem conhecer ela, sem conversar com ela, sem conviver um tempo com ela ali, vendo que filha que ela é, que mulher que ela é, que pessoa que ela é, quais são os seus hábitos. Não. A gente não tem intimidade sexual antes do casamento, mas a gente conversa antes do casamento, a gente fala, a gente pode ir na casa da pessoa, ver como é que ela é, se ela é organizada, bagunçada, se ela é obediente, se ela é desobediente, se ela é uma pessoa comprometida, se ela tem vida com Deus, se ela tem compromisso com as coisas espirituais, se ela é uma pessoa que tudo que ela fala é aquilo que é verdade, ou se ela é uma pessoa que tudo que ela fala é mentira. Então, quando o cara fala isso, aí você já vê que tá tudo perdido ali. Porque o cara, para falar: eu não sei se é meu, por que você estava com ela? Você desconfiava da pessoa, não tem nada com ela, por que ficou com ela? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está em algumas situações, ou você ouve a palavra e sai dessas situações, ou depois não reclama dos resultados
pesados que elas vão te trazer. Está entendendo? E assim, se o cara é fraco, ele vai ter resultados terríveis na vida dele. Por isso que o título aqui é Homem Forte. Você tem que ser forte para ter uma vida abençoada. Se você for um fraco, um fracote, um coitado, uma vítima da sociedade, você pode até dizer, eu não tive pai, tá bom, agora você tem a palavra. Vem ouvir a palavra, vai ler a Bíblia, vai ler sobre Moisés, vai ler sobre Josué, vai ler sobre o Jefité, o homem que também não teve pai nem mãe. E a mãe que ele tinha, que gerou ele, era ainda uma prostituta. Mas não foi um fraco. Então, lá fora, acontecer isso, o trouxa, né? Porque o cara que se coloca numa situação dessa, ninguém está fazendo ele de trouxa. Ele está todo dia decidindo, eu vou ser o trouxa de alguém. E assim, se você não está debaixo da bênção, não espere a bênção por sorte. A gente busca a bênção, a gente cava a bênção. E tudo que eu estou falando aqui não é algo que eu acho, é algo que eu já vi. Algo que eu já vivi de perto. E, infelizmente, algo que eu ainda vivo. Casos assim, eu lembro que o ano passado ainda eu peguei um caso assim, no final do ano. Rapaz, chegar um menino novo, começando a vida. Rapaz, estava agora que a vida profissional dele estava indo bem, tinha arrumado um bom trabalho, e estava ganhando seu dinheiro, estava fazendo uma vida, sabe? Vai lá e acha uma moça dessas que... E ainda para piorar, o rapaz tinha uma aparência, a moça tinha uma aparência muito parecida com a dele. O bebê que nasceu, como se diz, né? Filho de dois morenos, o menino nasceu loiro de olho claro. Está entendendo? Imagina a situação. Então, enfim, que Deus abençoe. Né? Porque agora é só Deus abençoar. Mas eu não sei, não é comigo isso aí. Isso é com ele agora. Mas assim, se ele assumiu a criança como filho dele, que até então é a posição que eu tenho é essa, né? A última vez ainda que eu falei, vou assumir então, agora eu vou fazer certo, aí é o que eu estou dizendo aqui, assumiu, não importa se é ou não, se você assumiu, Deus vai dar graça, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar entendimento, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar favor para que você seja este pai, para que você seja este marido, para que você seja este homem. Deus, ele é uma fonte, gente. Deus é uma fonte. A pergunta que eu tenho que me fazer é quanto que eu tenho recebido, quanto que eu tenho buscado, quanto que eu tenho pegado dessa fonte. Eucana pegou de Deus. Eucana amava muito a Ana, mas a Ana nunca, com toda a frescura dela, com aquele humor azedo dela, nos momentos mais legais, vamos para uma festa, vamos para uma celebração. Chegava lá, como é que a Ana estava? O Eucano, Ana, come, bebe, vive, celebra. Não quero. O Eucana deixava de viver o que ele tinha que viver? Não. Homem forte. Eu amo essa mulher. Eu invisto em Deus por essa mulher. Eu trato essa mulher de forma que ela não precisa ter filhos para ela ser honrada por mim. Mas ela não quer, ela não recebe nada disso que eu estou fazendo. Ó a pergunta importante para todos nós homens. Por ela não ser a mulher que ela deveria ser, presta atenção,
por ela não ser a mulher que ela deveria ser, devo eu deixar de ser o homem bom que eu posso ser? Hã? Qual era a resposta que o Eucana dava na vida? Pode ser a pior pessoa, Ana. Você pode ser uma frustrada, amargurada, angustiada, ingrata. Ana era ingrata. O Eucana não descia o seu nível. O Eucana não entrava na pilha emocional de Ana. Tem algumas coisas que marcam o Eucana para mim. A primeira, a perseverança espiritual do Eucana. A pessoa mais forte espiritualmente da casa do Eucana, quem que era? Quem foi a pessoa mais forte espiritualmente da casa do Eucana? Quem foi? O Eucana. O Eucana, ele buscava a Deus. O Eucana, a mulher dele mal-humorada, ele buscava a Deus. O Eucana, tendo duas mulheres brigando, indo no caminho para a igreja. Você vê que esse negócio de brigar no caminho para ir para a igreja é antigo. É ou não é? Não tem gente que passa todo dia bem, quando estão os dois no ônibus, quando estão os dois no carro, vindo para a igreja, principalmente no culto principal, que é o culto de domingo, tem pau. É discussão. É porque chegou, é porque saiu atrasado, é porque não fez tal coisa, é porque eu quero isso e quero aquilo. A Bíblia diz que no caminho que eles estavam para Siló, a Penina ficava provocando a Ana. Você vê um cara fazendo birra aqui? E se vocês não pararem, a gente não vem mais. Você vê isso aqui? Que vergonha. Homem, aprenda com Eucana. Mantém seu nível. Mulher oscila. É o que o Pedro falou, é o vaso mais frágil. Tem um lado maravilhoso, tem um lado terrível. Uma vez eu falei isso, uma mulher falou assim, tem que falar terrível? Falei, se você fosse homem e convivesse com uma, você ia dizer também. Mas você vê, a mulher estava ouvindo um culto, eu falei exatamente essa frase. Eu falei, é igual o vaso mais frágil. Tem um lado, o que eu falei primeiro? Quem prestou atenção? O que eu falei primeiro? Eu falei, a mulher é igual o vaso mais frágil, que Pedro disse. Tem um lado, primeira coisa que eu falei. Que tem mais homem que mulher, hein, gente? Mulher tem um lado maravilhoso, mas também tem um lado terrível. A mulher só ouviu terrível, ela não ouviu maravilhoso. Quando ela veio falar, tem que falar terrível, eu falei assim, maravilhoso, a senhora não ouviu? A senhora só ouviu terrível? Maravilhoso, a senhora não ouviu? Não, então, mas eu falei, tem um lado maravilhoso. Pega um vaso como esse aqui, por exemplo, maravilhoso. Olha a imagem disso aí. Esse vaso está aí há mais de 5 anos. A gente trocou um monte de coisa na igreja, decoração, tinha parede diferente, os aparadores, você vê que de tempo em tempo. Esse vaso aqui, você pode reparar, esses vasos aqui, eles não são trocados. O pessoal da transmissão aí, o pessoal vai dar um jeito de pegar eles aí para você ver. Esses vasos aí, olha que coisa. O vaso de espelho, ali dá para pegar. Todo trabalhado. É maravilhoso. Mas não dá para lidar de qualquer jeito, não. Se ficar ali, dependendo do jeito que você encostar nele, você vai se cortar. Se carregar, se bater a quina, você vai quebrar. É assim. Então, o Eucana, ele não se rendia. Ele não deixava que quaisquer das mulheres dele conduzisse ele. O humor delas não alterava o dele.
E a gente precisa aprender com Eucana. Ele falou para ela, eu não te valho por 10 filhos, eu não sou o melhor. Ó, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A gente tem que aprender, nós homens, temos que aprender a fazer perguntas para as nossas mulheres, não para elas nos responderem e reconhecerem, mas apenas para elas pensarem. O que significa isso? Quando o Eucana perguntou, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, a resposta dela para ele não significou nada. Você vai dizer, por quê? Porque aquilo não mudou a atitude dele. Se ela reconheceu ou não, ele não perguntou para ela validá-lo, ele perguntou para abrir a mente dela. Quer dizer, o que você falar, se você disser, não, você não é melhor que 10 filhos, não ia mudar nada para o Eucana. Se ela falasse assim, você é melhor do que 10 filhos, não ia mudar nada para o Eucana, porque existia uma decisão interna já tomada. Eu vou ser o homem que eu posso ser. E que homem eu posso ser? Eu posso ser um homem forte. Eu posso ser o homem que assume, que cuida da minha casa. O homem que tem atitude, que honra a Deus todo dia. Eucana não era perfeito, eu não sei quais os defeitos que ele tinha, mas a Bíblia não diz que ele foi arrebatado, por exemplo. Ele tinha também seus erros, suas falhas, tanto que todo ano ele sacrificava ao Senhor. E parte desse sacrifício não era só oferta, era também para expiar seus pecados por meio daqueles sacrifícios. Mas veja que a postura de homem, a postura de pai, a postura de marido, a postura de líder, de sacerdote da casa dele, ele cumpria com excelência. E foi só por ter um homem perseverante, que eu disse, uma das principais características do Eucana, que ele era perseverante. E como nós vemos isso? Que nem a Ana, nem a Penina, com seus desequilíbrios, com as suas oscilações, mudaram a atitude espiritual daquele homem para com a família dele. Ele oferecia ofertas, sacrifícios, ele ia para a casa do Senhor, e a atitude delas não mudou isso na vida dele. O Eucana sem filhos de Ana, ele ia para a igreja. O Eucana com filhos da Ana, ia para a igreja. O Eucana, gostando demais da Ana e não sendo correspondido, ele ia para a igreja. E esse mesmo Eucana era o bom marido para Ana que não valorizava, era o bom marido para a Penina que tinha filhos, era o homem que equilibrava a sua casa, que equilibrava o seu lar, quando hoje a gente tem muito homem que é o ponto de desequilíbrio de toda a casa. Direto tem essas histórias, meu marido quando chega em casa ninguém mais tem paz. Briga com todo mundo, pega no pé das crianças, não ajuda, não faz nada, trabalha, mas o dinheiro não vem para casa. Não é aquele homem, eu imagino sempre a seguinte cena, o Eucana à frente, como se fosse uma locomotiva puxando a família dele, lá da casa dele, da cidade dele, para Siló. Então, o Eucana não era aquele que ficava por último, não era aquele que ficava para trás, que tinha que ter uma mulher que arrastava ele para a igreja, que tinha que ter um filho que arrastava ele para a igreja, mas ele era o cara. Ele tomava a decisão, ele estabelecia a data, se preparem, tal dia a gente vai adorar o Senhor lá em Siló. Não era assim, eu vou sair aqui do Tatuapé e vir aqui para a Moca. Eu vou sair ali do Brás e vir aqui para a Moca. Não. Nós vamos sair aqui da nossa cidade e vamos à casa do Senhor lá em Siló. Era uma viagem. Não era a prioridade o futebol, o videogame, a cerveja com os amigos, Tem aqueles negócios agora que estão usando aí, para fumar, que falam que não é fumar, mas enfim, que seja que for aquilo lá, aquela garrafa arábica lá. Então, não era isso que aquele homem puxava a fila.
para fazer aposta. Ah, vamos lá fazer aposta em tal coisa lá de esporte. Nós, o mundo, clama por homens como Eucana. Eucana é um exemplo para mim. Quantas vezes que você não tem vontade, porque você não tem motivação dentro da tua casa? Tem dias que você não tem aquela esposa que você gostaria de ter. Tem dia que você não tem os filhos do jeito que você gostaria que eles estivessem. E essa era a realidade do Eucana muitas vezes. Era ou não era? Imagina aquele cara saber que aquela viagem inteira ia ser de pau, de briga, de discussão, de uma mulher chorando de um lado, da outra mulher tripudiando da outra do outro lado, daquelas crianças lá que não era da mulher que ele amava. Isso impedia ele de fazer a coisa certa? Impedia ele de ir para a igreja, de buscar Deus, e de chegar lá e de viver cada momento, de celebrar, de sacrificar, de buscar Deus, impedia? Não. Isso tem que mexer comigo, que sou homem como você, tem que mexer com você que é homem. Se esse homem tinha essa força, essa atitude em Deus, eu posso ter. Você pode ter. De pegar e falar, não, quando um homem assume, e aí eu te pergunto, ele foi recompensado por isso? Foi. Mas não foi no primeiro dia que ele fez. Não foi naquela primeira semana e nem no primeiro ano, porque a Bíblia diz que a cada ano ele ia à casa do Senhor, como era o costume na época. A cada ano. Então, aquele homem, um ano, e aí que acontecia nada. No outro ano, nada. Só que quando começou a acontecer, ele teve o amor da mulher que ele amava, ele teve o filho com ela, que foi um sonho realizado, e teve depois mais 5 filhos com ela. Ele viu a casa dele sendo uma casa abençoada. Ele viu aquele primeiro filho daquela mulher se tornando o homem de Deus, que se tornou a voz profética de Israel. Mas talvez quem olhasse por Eucana lá nos primeiros anos que ele ia à casa do Senhor, com aquelas mulheres brigando, com aquela família desajustada, ia dizer, ei, o que está valendo? O que está adiantando? Vai para a igreja. A mulher que você ama, não te dá valor. A outra mulher que você tem, que é só para te dar filhos, briga com a outra. Você tem filhos com a mulher que você não ama, e vai para a igreja, sacrifica, e sai, anda, vai de longe, viaja em uma distância, e eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou plantando a minha semente. Eu estou fazendo o que Deus espera de mim, eu estou no lugar certo, eu estou tendo a atitude certa. Chega um momento que essas sementes vão germinar, vão nascer, vão dar origem a uma grande árvore e essa árvore vai dar frutos. Não foi assim que se tornou a vida do Eucana? Ele não teve frutos de justiça, de paz, de alegria do Espírito Santo? Foi ou não foi? Por quê? Porque ele foi perseverante para plantar. Porque ele foi forte para os momentos que a família dele estava fraca, desajustada, desequilibrada, ele foi o ponto de equilíbrio. Ele foi o telhado que cobriu aquelas mulheres e aquelas crianças. Ele foi a parede que dava limite. E ele não foi conduzido pelo sentimento de amargura, de inveja, pelo sentimento de ingratidão, pelo sentimento ali de maldade de nenhuma das mulheres. Ele foi conduzido por Deus. E essa é a oração que a gente precisa fazer, não agora, diariamente. Senhor, que seja o Senhor quem venha conduzir a minha vida. Que seja o Senhor quem venha conduzir as minhas obras. Que seja o Senhor que conduza a minha mente. Não deixa eu ser levado pelo que está acontecendo hoje na minha casa, mas que o Senhor me use para conduzir a minha casa.
Que o Senhor me use para ser a locomotiva, igual eu tenho, a imagem que eu tenho é essa. O Eucana na frente, vindo ali com animais, trazendo seus sacrifícios, e os próprios animais que seriam sacrifícios, e as mulheres e os filhos atrás, e aquele homem à frente. Sempre puxando todos para a direção certa. A direção geográfica, a direção emocional, a direção espiritual, a direção moral certa. Toda família precisa de um Eucana. De um homem forte como o Eucana. De um homem que não é um coitado, uma vítima. Minha mulher não me ama, eu faço tudo para ela, ela não me ama. Eu vou continuar fazendo tudo que está ao meu alcance, vou ser o melhor marido, o melhor pai, vou ser um homem de Deus. A Bíblia diz que façam o bem em todo o tempo, porque se vocês não desanimarem, vocês colherão. E não desanimem. Então faz o bem. Não faz porque a tua mulher merece, não faz porque teus filhos merecem. Faz porque você é o homem que Deus confiou essas pessoas nas tuas mãos. Você é o homem que Deus deu presente de ser casado com essa pessoa, e o resultado desse presente foram esses filhos, que a Bíblia chama de herança do Senhor. E não deixa o diabo colocar na tua mente que, não, mas esses filhos, mas essas crianças, mas essas pessoas, isso não é um presente, isso é um castigo. Não, você tornou assim. Não queira, não seja aquele tipo de gente que pensa raso, que acha que um culto vai resolver sua vida, uma palavra vai mudar a sua vida. Não, é uma construção. Você começa a fazer a coisa certa, no outro dia tua vida está mudada? Não. Na outra semana está mudada? Não. Mas se você continuar fazendo bem, continuar tendo as atitudes certas, a Bíblia diz que a seu tempo você colherá, como Eucana colheu. O Eucana é um exemplo, é uma inspiração e é uma referência para qualquer homem, de que se você faz a coisa certa, a princípio você pode ver nada, mas no tempo certo, que é o tempo de Deus, você vai ver resultado em todas as áreas que você foi capaz e perseverante de se manter plantando a boa semente. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu peço que você coloque as mãos no seu coração. Nós precisamos, a igreja, essa cidade, esse país, esse mundo precisa de homens como Eucana. No sentido primeiro espiritual. Esse culto, por exemplo, tinha que estar cheio de homens. Ainda que não aqui, eu sei que muitos trabalham, estão indo para o trabalho, mas era para estar aqui, era para ter uma quantidade, uma audiência de homens. Homens que estão ouvindo, que estão interessados na palavra de Deus, homens que estão orando por suas casas. Aqui eu estou vendo os homens. Graças a Deus, na sua maioria. Eu quero saber também hoje, eu quero depois um relatório do pessoal, quero saber quantos homens estão na transmissão. Os que estão na transmissão, quero saber do que tem, quantos são homens. Quantos homens estão investindo na sua vida espiritual? Quantos homens que acordaram cedo nessa quarta-feira e que estão assim, eu estou aqui. Eu estou aprendendo, eu estou querendo, eu estou buscando. Eu quero ser o Eucana. Então tem Eucana que é João, José, Eucana que é Anderson, Eucana que é
tantos nomes. Eucana, que é fulano, beltrano, cicrano. Tem que ter. Tem que ter Eucanas aqui. E assim, eu quero estar muito enganado, de verdade. Eu quero estar enganado, mas é muito difícil a maioria da audiência que não está aqui, que está na transmissão, ser homem. Quer dizer, às vezes, nós vemos que até no culto do homem, tem mulher que está assistindo já pela fé para o marido. Não, eu vou ouvir, eu vou declarar que o meu marido vai ser um Eucana. Eu vou ouvir essa palavra e eu vou tomar posse que assim vai se tornar o meu marido. Eu vou ouvir pela fé e eu vou declarar essas qualidades, essa característica, essa força, essa assunção de responsabilidade na vida do meu marido, ou na vida do meu filho, porque eu não quero meu filho um fracote, eu não quero meu filho como eu estou vendo os homens dessa geração, homens frescos, delicados, fracos, homens que não são realmente homens fortes, não. A atitude importante, considerável, mas e os homens, cadê eles? Você não vê aqui a Ana chamando Eucana para ir para a igreja. A Ana mais interessada nas coisas espirituais do que o Eucana. Ou a Penina, não, era o Eucana, a locomotiva da família dele. Era o Eucana que dava o primeiro passo, era o Eucana que tinha a iniciativa, era o Eucana que estava à frente daquela viagem. Ou seja, vai demorar? Vamos. Vai ficar tanto tempo lá? Vamos. Estamos com um problema? Vamos! Ah não, agora já vencemos, agora já temos filho, agora está tudo certo. Vamos do mesmo jeito para a casa do Senhor. Porque tem isso também. Tem homem que quando está sem dinheiro, tem homem que quando não tem trabalho, tem homem que quando tem uma doença, está na igreja. Tem um problema com os filhos, está na igreja. Aí o problema resolve, Deus abre a porta de emprego, Deus coloca dinheiro no bolso ou na conta. Aí não tem mais tempo para Deus. Aí não tem mais a mesma disposição, aí não tem mais a mesma frequência. Nós vemos que o Eucana, depois de ter tido Samuel, continuava lá, periodicamente, cada época que chegava a época de adorar o Senhor. Ele tinha um voto, não, eu vou para a casa do Senhor, vou pegar o sacrifício, vou pegar o animal, vou pegar a minha família, vou pegar tudo que eu tenho aqui, porque esse é o momento de Deus, e o momento de Deus ninguém toca na minha vida, ninguém altera, ninguém mexe. Não é a minha necessidade que me leva para Deus, é a minha fé. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, eu peço que o Eucana seja, para mim e para cada homem que está ouvindo essa mensagem, uma inspiração, uma referência de como nós podemos, devemos, e eu declaro que vamos nos tornar, que vamos ser, de não sermos alterados para o pior, porque uma mulher não nos retribui, não nos ama, não nos dá a devida atenção, não reconhece nossas obras, que inclusive não vamos diminuir, não vamos reduzir, não vamos, meu Deus, nos render aos momentos, às oscilações, à falta de humor, à falta de gratidão dela. Mas vamos olhar para o Senhor como aquele homem olhava. Vamos buscar o Senhor como aquele homem buscou. No momento da dificuldade, no momento da normalidade, no momento, meu Deus, da superioridade, no momento da vitória, ele buscava o Senhor. Ele estava no lugar que ele devia estar, que era a tua casa. Ele tinha a postura que ele devia estar, a postura de uma pessoa segura, forte, que assumiu, que ocupou o seu lugar, que faz a sua parte.
A pessoa, meu Deus, que confia no Senhor e por isso é confiável, por isso é responsável. A pessoa que depende do Senhor, por isso outras podem depender dela e não serão desamparadas. E eu oro para que o Senhor levante, toque agora, desperte homens para que tenha a mesma postura do Eucana. Homens, meu Deus, que venham ter mulher, que venham ter filhos, que venham ter pessoas que dependam dele, que não sejam desamparadas, que confiem nele e que não sejam, meu Deus, decepcionadas, traídas, que contem com ele e que ele as leve, meu Deus, para um lugar melhor, para uma condição melhor, que ele seja o limite, meu Deus, que ele seja o telhado, a segurança, a cobertura, que ele seja dependente do Senhor, que ele creia no Senhor, que ele confie no Senhor, e que a confiança dele no Senhor inspire toda a casa dele, toda a família dele, que torne a vida dele um exemplo, uma base, um alicerce, uma estrutura, uma condição, meu Deus, dada para a sua família. E não, meu Deus, eu oro para que nenhum dos nossos homens, os homens que estão ouvindo essa mensagem agora, que nenhum deles seja o ponto de desequilíbrio, o ponto de dor, o ponto de vergonha dessa casa. Mas eu oro, meu Deus, para que essa situação que de repente nunca teve uma base, uma inspiração, que tenha o Senhor como inspiração. E que seja como Eucana. Que seja, meu Deus, o ponto alto dessa casa, o ponto forte dessa casa. Que seja a parte mais sólida, mais confiável. Que seja de onde estão vindo palavras, declarações poderosas, orações constantes e uma perseverança implacável. Eu declaro que assim, meu Deus, o Senhor venha levantar homens no nosso meio. E que esses homens sejam abençoados. E que eles se tornem fontes, que eles se tornem bênção para essas famílias, as famílias em que o Senhor confiou, as famílias que o Senhor colocou na mão deles. Abençoa, meu Deus, os homens, os maridos, os pais, os filhos, e que todos eles, meu Deus, sejam formados e forjados pela Tua palavra, para serem homens tão firmes, tão constantes, tão perseverantes e tão fortes como foi o Eucana. Eu recebo para mim essa palavra. Eu declaro que essa palavra se cumpra na vida de cada um de nós homens. E eu declaro sobre cada um dos homens que a estão escutando, e que as mulheres que estão tomando posse, para seus filhos, para seus irmãos, para seus maridos e para os seus pais, que assim seja feito na casa delas. Que cada homem, meu Deus, que diretamente ou indiretamente está recebendo essa palavra, que assim, meu Deus, ele caminhe para se tornar com a ajuda do Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Eu tomo posse, assim eu creio e declaro sobre cada homem, em nome de Jesus. Amém.